pessoal, vamos para mais uma aula, né, sobre do curso de Introdução à IoT e Comunicação Wireless. Nessa aula de hoje a gente vai continuar, né, aquelas revisões que a gente falou de tópicos que são importantes para nós, né? E nessa aula em particular, os tópicos que serão importantes são os tópicos sobre métodos numéricos, né, que a gente vai usar para resolver integral, equação diferencial, etc, etc. Tá bom? Então, o que é que a gente vai ver nessa aula hoje? Vamos ver basicamente, vamos dividir a aula em basicamente duas partes, tá certo? Solução numérica de integrais e de EDOs, e de equações diferenciais, né? Aí, equações diferenciais, a gente vai dividir aí soluções de EDO e EDP. EDP vai ser brevemente, a gente vai resolver numericamente a equação de onda, vai ter um exemplo bem interessante. Espero que vocês gostem no final, tá certo? Então, vamos lá. Então, como é que vai ser aqui a sequência? A gente vai ver métodos numéricos. Então, o que a gente vai ver aqui vai ser formas de resolver, no caso integrais e equações diferenciais, numéricas com o computador. Veja só, o objetivo é a gente ver o formalismo matemático por trás dessa solução. Não é, embora seja método numérico para resolver no computador, não é nosso objetivo a gente aprender a implementar algoritmos de integração, de solução, até porque esses algoritmos eles são simples de implementar. Quando a gente entende a matemática, é só praticamente implementar a conta, né? Envolvendo normalmente um loop, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui é a parte formal, formalizar esses métodos numéricos para vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar com o método de integração. Então, qual é a ideia de uma solução numérica de integração? A ideia é a seguinte: vamos supor que eu tenho essa função, uma função qualquer aí, eu quero integrar, por exemplo, de 5 até 20, tá certo? A integral, a gente já viu lá nas revisões, ela corresponderia a essa área aqui, ó, né? Então, seria essa área aqui que a gente teria que calcular, tá bom? Lembrando que a área pode ser negativa e tal, levando em consideração isso, né? Pois bem, qual é a ideia, digamos assim, básica de integrar? É eu fazer o seguinte: essa área eu posso fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, ó, quando eu chegar aqui no intervalo inicial, né, que eu quero integrar, eu vou dar um passo aqui, né, e vou fazer a área desse quadrado. Depois eu vou fazer desse retângulozinho. Venho até a função, dou mais um passo. Depois eu vou até a função aqui, né? Dou mais um passo. E eu digo assim, ó, a área é mais ou menos a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, né? Que não é difícil de calcular, por quê? Porque quem seria essa área total aí, né? Que seria a integral, né? A integral de 5 até 20 desse f de x aí, né? Vamos dar um nome aos eixos aqui, né? Que seria o eixo x. E aqui seria o meu eixo y, seria o meu f de x. Ok? Bom, então essa área aí, né? Dx é aproximadamente a área desse retângulozinho aqui, que seria o f de 5, o f em 5, né? Vezes a base, que é esse espacinho que eu estou dando esses passos aqui, né? Que seria aqui, no caso, 5, né? Mais, aí eu teria f de 10, né? Que seria essa altura aqui, vezes o 5 de novo, mais o f de 15, vezes 5, né? E isso aí aproximaria mais ou menos a nossa área. Aí a gente pode dizer, rapaz, mas isso vai ter um erro grande aí, olha só. O que é que a gente está perdendo, né? Está perdendo isso aqui, está colocando isso aqui a mais. Aí o argumento é, então bora fazer menor. Então bora fazer menor. Quadradinhos cada vez menores, né? Cada vez menores. E isso aqui vai virar um somatório, né? Em I, desses vários x aqui, ó, x1, x2, x3, né? xi, vezes esse espacinho, ΔX aí. Tá ok? Bom, essa é a ideia por trás da integração numérica. É a gente quebrar a função em intervalozinhos constantes e sair somando, né, alguma coisa aproximada da função dentro desses quadradinhos aí. Tá certo?
Mas essa ideia é uma ideia meio ingênua, porque esses quadradinhos sempre vão ter essa quinazinha, né? Que aqui no vermelho ficou essa quina grande aqui, ó. Eu fiz grande para exagerar, para vocês entenderem, né? Ó, ficou essa quina grande aqui faltando, né? E mesmo que a gente diminua, fica uma quinazinha. Então, essa integração, ela é boa, essa forma ingênua, se a gente não quiser um valor muito exato, não tem problema, ela até funciona, né? Agora, tem métodos melhores. Então, vamos ver como seria um método melhor do que esse aí, né? Para resolver, para fazer numericamente essa integral aí. Então, uma ideia seria a seguinte, ó, a gente chama de método dos trapézios. Olha só, já que a gente está calculando, já que a gente dividiu, né, o espaço que a gente quer integrar, o intervalo que a gente quer integrar, e nesses pedacinhos aqui, ΔX, a ideia do método dos trapézios é que, no lugar de eu fazer um retângulo, eu posso fazer esse trapézio aqui, ó. Tá certo? Eu posso fazer esse trapézio aí. Que é quem esse trapézio? Aí a fórmula do trapézio, né? É base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Aí olha que interessante, ó. Quem é a base maior? O próximo x. O próximo x é esse aqui. O base maior, próximo x, né? Base menor, esse x aqui. Esse f no caso, né? Sobre 2 vezes a altura, que é esse ΔX, sobre 2. Beleza? Então a gente consegue calcular essa área do trapézio aí, sabendo a função aqui, e a gente sabe a função em todo canto, porque a gente tem a fórmula da função, né? Então na hora de integrar a gente faz isso aí. Se a gente quiser, e aí o que é que a gente faz? A gente soma todos esses trapézios aí, beleza? Então a regra dos trapézios ela é muito simples. Ela consiste em quê? Em pegar uma função, vamos fazer do zero aqui, ó. Pegar uma função qualquer, vamos colocar aqui, desenhar uma função, sei lá, assim. Aí a gente tem um intervalo, né? Fazer um intervalo aqui, sei lá, desse ponto até esse aqui, por exemplo. Né? Aí a gente divide. E no lugar de somar os retângulos, a gente soma esses trapéziozinhos aqui, ó. Então dá para perceber que agora contém erro ainda, né? Tem algum errinho, mas o erro diminui bastante. Aí qual é a vantagem? A vantagem é que se a gente quisesse ter uma precisão boa usando o método ingênuo, a gente tinha que fazer um ΔX bem pequenininho, né? Aqui, ó. Com o método dos trapézios, esse ΔX já não precisa ser tão pequeno, né? Já não precisa ser tão pequeno, porque a gente vai passar o trapézio e vai compensar um bocado da área que a gente não tinha resolvido, beleza? Só que aí ainda tem o argumento de que, ó, mas quando a curvatura é muito grande, olha o que é que vai acontecer, ó, né? A gente sempre vai ficar perdendo um pouquinho, né? Se a função fizer uma curva assim acentuada, a gente perde esse pedacinho aí, beleza? Mas, por isso, a gente tem um outro método ainda, né? Vamos ver um outro ainda, uma evolução ainda mais, que é a evolução desse método dos trapézios. Para falar dessa evolução, eu vou motivar uma coisa. O que é que o método do trapézio está fazendo aqui em outras palavras? Vamos entender o que é que em outras palavras ele está fazendo. Eu vou pegar, eu tenho o meu ΔX, aí eu vou pegar a função daqui para cá e aproximar ela com uma reta, né? Aproximo ela com uma reta e faço a integral dessa reta. A integral dessa reta é a área do trapézio, então por isso que dá certo essa conta aqui, fica isso aqui, ó, é a integral dessa reta. A integral analítica mesmo dessa reta aí, tá certo? Aí eu faço a mesma coisa para os outros dois passos. Eu pego daqui para cá, aproximo a função por essa reta e integro essa aproximação, trapézio, e assim vai. Com essa ideia, se a gente pensar nessa ideia, alguém pensou nessa ideia e fez assim, mas por que a aproximação precisa ser uma reta? Por que eu não aproximo por uma parábolazinha? Basta eu ter 3 pontos. Eu preciso de 2 pontos para fazer uma reta. Se eu tiver 3, eu faço uma parábola. Aí olha só que interessante. Isso aí dá origem a um outro método chamado método de Simpson. Tá certo? Que é a regra de Simpson. Aí o que é que a regra de Simpson faz? Eu tenho aqui a minha função, tá certo?
Aqui, ó. Beleza? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou aproximar, eu vou dividir o meu intervalo, aqui ΔX, eu vou pegar 2 passos aqui dentro de ΔX, ó. Tá certo? Eu vou pegar 2 passozinhos aí. Então, eu vou ter aqui um ΔX total, chamado de ΔX, né? E eu vou dividir aquele em H e H. Então, meu ΔX todo é 2 vezes H. Tá certo? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aproximar a função nesses 2 intervalos por uma parábola. Tá certo? E aí vai integrar a parábola. Quando a gente faz isso, eu não vou fazer essa dedução aqui, a gente fica com a seguinte estrutura. Ó, a integral analítica dessa parábola, ela fica com essa estrutura assim, ó. Tá certo? Analiticamente. Então, a gente tem esse negócio aqui, a área integral. A gente precisa do f de A, que está aqui. Aí, A mais H, que é esse Mzinho aqui, né? A mais 2H, que é esse aqui, tá certo? E o f de B. Na verdade, o H é dividido aqui, né? E o f de B, tá certo? Então, o que vai acontecer agora? Agora a gente tem para esse ΔX aqui, que a gente dividiu, né? Para esse ΔX que a gente dividiu, a gente tem uma integral mais precisa. Então, agora o que é que a gente faz? A gente pega uma função grande. Então, vou fazer aqui uma função grande, ó. Vamos fazer aqui uma função com um intervalo, né? Um intervalo maior. Aí, o que é que a gente vai fazer agora com esse intervalo? Vamos supor que daqui para cá. A gente vai dividir do mesmo jeito que a gente dividiu os outros, né? Só que agora, em cada pedacinho desse, eu vou aproximar por uma parábolazinha. Ainda não vai ser muito perfeito, né? Mas vai ser melhor do que aproximar com a reta. E aí eu faço a área dessa parábola, a área dessa, a área dessa, a área dessa e somo todo mundo aqui. Todos esses. Quando a gente somar, vocês vão ver que vai ter esse ponto aqui, ó, ele é em comum para cá e para cá. Esse ponto aqui é em comum para cá e para cá. Aí a gente acaba agrupando. Então a fórmula, quando soma, né, o somatório todo fica assim, ó. O ponto A, digamos assim, e o ponto B, né, que o ponto A e o ponto B aparecem aqui e os intervalos intermediários ficam compartilhando, né, um com o outro. Então a gente acaba com 2 somatórios aqui, tá certo? Chama fórmula composta da regra de Simpson, tá certo? Essa regra às vezes é conhecida como regra dos 3/8 porque ela fica com uma precisão equivalente a 3/8 do tamanho desse passinho H que a gente dá no intervalo. E aí essa forma de integrar, ela é mais precisa, aí a gente pode usar ou ganhar em precisão, ou usar um delta, né, um ΔX menor, porque a gente vai ter uma precisão parecida, mas em compensação vai ter menos esforço computacional, porque no final das contas, lembrem que o que vai acontecer é que, quando a gente for integrar, o computador vai ter que fazer esse somatório aqui, ó, né? Tá certo? Então, esse somatório aí que vai até N, então vai ter vai ter um para cada espacinho desse, né? E um mais ainda entre os pontos que estão em comuns. Então, se a gente dividir demais, fizesse 1 milhão de espacinhos, a gente tem uma precisão excelente, mas em compensação vai fazer 1 milhão um foco, 1 milhão de contas, né? Então, com a regra de Simpson, a gente pode diminuir isso aí, tá certo? Com essa quantidade, aumentando esse intervalo e ficando mais preciso porque a gente está fazendo uma aproximação quadrática, tá bom? Essa regra, ela se estende, né? Aí alguém pergunta, e por que não faz cúbica? Por que não faz quádrica, não um polinômio de quarta ordem e tal? Pode, dá para fazer, tá certo? Só que aí, quando as funções elas ficam muito complicadas, esses polinômios podem até piorar a situação, então, de praxe, a primeira regra de Simpson, que é essa daí, é uma das regras mais utilizadas. Beleza? Bom, então, integração numérica é isso. Lembra, é um método numérico, então isso é para ser o computador que é para fazer. Então esse somatório aí, a gente não vai fazer esse somatório na mão. Ai meu Deus, como é que eu vou calcular esse somatório analiticamente? Não. Isso é para o computador fazer, tá certo? Então é método numérico nesse sentido.
Não é o objetivo da gente aqui ensinar como implementar o seu algoritmo, porque é um for, tá certo? Aí eu não preparei uma demozinha dessa daqui, mas eu coloquei lá nos exercícios, desafios para vocês implementarem isso aí, porque eu deixei a demo e um exemplo de implementação para quando a gente vir métodos numéricos de equações diferenciais, que é o que a gente vai ver aqui, agora mesmo. Então vamos lá, vamos ver como é que seriam métodos numéricos para resolver equações diferenciais. Então vamos lá, primeiro vamos para a ideia, igual a gente fez Então, como é que seria a equação diferencial? Vamos colocar uma equação diferencial simples aqui, né? Equação de primeira ordem, como sendo x é uma função de quê? De x, possivelmente de t, e possivelmente de uma função aí, u qualquer, tá certo? Uma função constante entre aspas, uma que não seja incógnita. Então a gente tem que resolver essa equação diferencial aí, tá certo? Eu botei f aqui de maneira que fique não linear, que isso é uma equação complicada, que analiticamente a gente não conseguiria resolver. Como é que a gente faria para resolver numericamente? Então a ideia é a seguinte, lembre que agora a gente tem condições iniciais que são importantes para a gente fazer, para a gente levar em conta. Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que, vamos olhar esse desenho aqui, ó. Vamos supor o seguinte, que eu tenha a minha equação, na minha equação, eu tenha o seguinte, o valor de x é dado por esse eixo aqui, e esse aqui é o tempo, tá certo? É o tempo. Essa equação, ela está dizendo o seguinte, ela está me dizendo como é que funciona cada derivada de x em cada valor que eu colocar de x e de t. Então, isso é um campo vetorial, tá certo? Que é daqueles que a gente viu nas derivadas, quando a gente está vendo as derivadas. Então, se eu disser aqui um valor, se eu pegar aqui no tempo 0,2, né? Se no tempo 0,2 segundos eu tiver nesse valor de x, essa setinha aqui indica a derivada dele, indica o valor da derivada. Esse valor aqui, tá certo? Então isso aqui é como se fosse o campo vetorial, entre aspas, de ft, dando a derivada, né, de x naquele ponto lá. Se eu tiver, sei lá, em 0,8 e o x estiver aqui, então está dizendo que a derivada é essa, tá certo? Então o que acontece é o seguinte, vamos analisar assim, ó. Como é que a gente vai fazer isso, resolver isso numericamente? A gente vai pensar o seguinte, como a gente precisa de uma condição inicial, lembrem que quando a gente estava vendo a equação diferencial, essa solução aqui, ela só fica completa quando a gente tem x de zero. Em outras palavras, no instante zero, t igual a zero, eu tenho o valor de x que eu estou. Então aqui no zero, né, eu tenho, ó, eu estou aqui. Então isso aqui é a condição inicial, x de zero. Aí agora, eu só preciso seguir as setinhas. Porque a seta me mostra a derivada. Eu vou já mostrar a conta que a gente faz. Então a setinha vai me dizer, ó, eu vou andar um pouquinho, aí a seta vai mudando de posição, de direção, aí vai mudando, e eu vou seguindo. E essa trajetória aqui é a solução da equação diferencial para essa condição inicial. Se eu tivesse aqui, ó, a solução seria outra, ó. Seria um negócio assim, ó. Ok? Então isso aqui seria outra solução, x de t, mas usando agora esse x de zero aqui. Então vocês estão vendo como cada x de zero dá uma solução diferente? Né? A solução segue a mesma dinâmica, segue a mesma equação diferencial, mas é outra solução, tá certo? Agora, como é que funciona esse negócio aí de seguir a setinha? Aí seguir a setinha é o que dá origem aos métodos de integração, tá certo? Então, o primeiro método que a gente vai ver, que seria seguir as setinhas, né, seria o método de Euler. Então, vamos ver como é que é o método de Euler, como é que a gente estima, como é que a gente anda nesse gráfico aí. Então, o método de Euler é o seguinte, né? Então, ó, eu vou mostrar aqui num desenho, num gráfico, como é que vai funcionar o método de Euler e vou explicar como é que a gente segue as setas. Então, imagine o seguinte, que esse gráfico que vocês estão vendo aqui, né? Aqui eu teria o meu x de t, aqui eu teria o meu t, e isso aqui, para esse x0 aqui, né? Eu tenho essa solução aqui, né? Seguiu. Então, lembre que isso aqui tem um campo vetorial, né? Que eu segui
para chegar nessa essa solução. Então, se eu tivesse aqui, eu teria seguindo outro campo vetorial, aqui teria outro, aqui teria outro. Então, tem um campo vetorial escondido aqui que eu não estou desenhando para não complicar o desenho. Tá certo? Pronto. Então, olha só como é que é o método de Euler, como é que é interessante. A equação é essa, né? Eu tenho a derivada, aqui eu chamei de y, vamos chamar de y aqui para ficar a mesma, colocar aqui vermelho para separar bem aqui, ó, que é y, né? Y de t, tá certo? Então é o seguinte, a gente faz assim, o método de Euler nada mais é do que aproximar a derivada usando uma aproximação de primeira ordem. Então, vamos pegar uma página em branco aqui para eu fazer essa aproximação para vocês verem. Olha só. Eu vou chegar aqui e vou fazer assim. A derivada, chama de y, vamos chamar de y aqui também, né? Então, a derivada de y é aproximadamente o quê? É um limite, né? Então, se eu não usar o limite, usar um delta t pequenininho, vai ser o quê? É y de t mais delta t menos y de t sobre delta t. Se eu fizer o delta t zero, o limite de delta t zero é a derivada exata. Então, aproximadamente, ela fica isso aí. Então, a gente pode pegar o delta t e passar aqui, ó, vai ficar delta t vezes y ponto de t é aproximadamente o quê? Y de t mais delta t menos y de t. Se eu rearranjar essa equação aqui da maneira correta, olha que acontece uma coisa super interessante, ó. Acontece isso aqui, ó. Y de t mais delta t é igual, que é esse termo aqui, é igual ao quê? Ó, eu passo esse termo para o lado de cá, vai ficar y de t, né, mais y ponto vezes delta t. Y ponto, como eu tenho a equação diferencial, lembra a equação diferencial é o quê? Y ponto é igual a f de y e possivelmente t, possivelmente um outro u, etc. Eu tenho isso aí, eu tenho essa expressão aí, porque eu tenho a equação diferencial. Então, no final das contas, eu vou ficar com a equação assim, y de t mais delta t vai ser y de t mais esse f aí que eu conheço, eu consigo, se você me der um y, me der o t e me der uma outra função u, eu consigo calcular, vezes delta t. O que isso aqui está dizendo? Então vamos interpretar, né? Mais importante do que a conta aqui nesse curso é a interpretação. A interpretação aqui é o seguinte, ó. O que essa equação aí está dizendo? Ela está dizendo o seguinte. Se você me der um delta t, digamos 0,1, eu consigo calcular o y de 0,1 dependendo do y de 0, ó. Y de 0 mais f y de 0, né? Aí você faz, ó, beleza, calculei o 0,1. Se eu calcular o 0,2, eu quiser o 0,2, ó, y de 0,2 vai ser, se eu botar 0,2 aqui, é a mesma coisa que eu estou colocando t mais 0,1 mais 0,1. E t mais 0,1 é o que eu acabei de calcular, ó. Mais f de y de 0,1, E aí eu posso ficar fazendo isso iterativamente, tá certo? Aí eu vou calcular quantos eu quiser aqui. Fico fazendo quanto eu quiser. Rodo esse loop aí e vou ficar calculando meu y. Então, isso, o que é que se traduz lá naquele gráfico, né, que a gente estava observando ainda agora? Se traduz no seguinte, se traduz em seguir a setinha. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Eu vou ter a minha função, né, da equação diferencial definida, eu conheço essa função aqui, né? E aí eu parto de uma condição inicial. Eu parto aqui, eu sei o y de 0. Pronto, eu sei isso porque é a condição inicial. Aí o método de Euler diz, pegue o y que você sabe e o próximo você faz assim, multiplica o delta x, o delta t, né, que você, no caso aqui chama h, vezes a função que você sabe que é a equação diferencial. Aí você vai dar um passozinho aqui, ó. Tá certo? Esse passo, ele vai conter um erro, porque é uma aproximação, né? O método dele é uma aproximação. Mas aí você faz o quê? Você parte dele e segue a derivada de novo, aí dá um outro passinho. Aí depois dá um outro passo, um outro passo, um outro passo. E aí você vai ter uma versão aproximada da solução da sua equação diferencial. Você vai calculando o y a cada instante, né? Dando esse passinho aqui h ou delta t, né? Calculando o y e ele vai, depois vocês vão obter aí uma
solução numérica para a equação diferencial que está descrita nesse F aqui. Beleza? Pronto. Então, esse é o método de Euler. Ele é um método muito legal porque ele é simples, mas ele incorre esse erro por causa daquela aproximação. Tem um outro método que a gente pode usar, né, que tenta minimizar ou pelo menos melhorar esse erro. Chama método de Runge-Kutta. Então vamos ver que método é esse, como é que é esse método aí. Então vamos lá. Runge-Kutta é o seguinte. A ideia, qual é a ideia? A ideia é, quando a gente dá um passo no método de Euler, ele está aqui, aí eu dou um passo no método de Euler, eu viria para cá. Isso aqui, vamos supor que isso aqui fosse o meu ΔT total, né? Se eu desse um passo do método de Euler, a derivada está para cá, eu viria aqui, ó. Um erro muito grande, né? Vamos supor que esse azul aqui seria a solução correta. Daria um erro muito grande. Então, Runge-Kutta diz o seguinte, vamos dar um passo no meio do caminho, vamos dar um passo aqui. Pronto, vamos dar um passo aí. Tá certo? E aí, desse passo, né, eu vou dar ele como se eu tivesse feito essa derivada. Se eu der um passo desse tamanho, a derivada vai ficar aqui da função. Ó. Essa derivada eu conheço corretamente. Então, eu vou dar esse tamanho, esse passo, conhecendo isso aqui. Então, eu vou dar 2 passos de tamanho 2, tá certo? Porque quando eu tiver aqui, eu calculo essa derivada, eu venho e dou um passo com ela, tá certo? Aí agora eu faço o quê? Eu sei o passo do tamanho grande, aí eu vou ficar com 4 derivadas aí para aproximar o local onde eu estaria, que é essa e essa aqui, ó. Essa e essa aqui, tá certo? E aí, usando um métodozinho de integração, a gente faz uma aproximação e obtém o passo correto, aonde a gente ficaria, não correto, mas menos errado com essa ponderação aqui, ó. Beleza? E aí, um desses K's aí são esses F's, né, essas derivadas, nesses pontos aí. Então, eu tenho um ponto aqui no meio do caminho, ó. Né? Eu tenho o ponto original, que é esse aqui. Tenho 2 pontos no meio do caminho, né? Um deles levando em consideração essa derivada e o outro levando em consideração a derivada que eu acabei de calcular, né? Ó, tanto que a gente coloca o y aqui, ó, para esse valor e esse aqui, ó, usando o k que eu acabei de calcular. E o último passo, né, que leva em consideração o h completo. Aí fazendo essa ponderação aqui, a gente obtém uma solução que é muito mais próxima da equação diferencial real do que o método de Euler simples. Beleza? Pronto, então o Runge-Kutta é muito utilizado, tá certo? É muito utilizado, muitas simulações e soluções numéricas são usando o método Runge-Kutta porque ele é fácil de implementar. Ele parece complicado aqui, porque tem esses K's aqui, mas cada K desse é simplesmente calcular o F, ó. Calcular o F. Não é tão complicado assim. Beleza? Se vocês notaram uma coisa, esses 2 métodos que eu falei até agora, eles têm uma coisa em comum e que parece muito limitante, né? É que eles só servem para uma derivada. E se eu tiver um EDO que tem segunda ordem, terceira ordem, 3 derivadas, 4 derivadas, felizmente a solução não é tão complexa o jeito de a gente fazer é assim, ó. Vamos tentar entender aqui direitinho. Então agora, eu tenho agora uma equação, sei lá, desse tipo aqui, sei lá, y 2 pontos, 3 pontos, mais 4, y 2 pontos, menos 6, y pontos, sei lá, uma equação bem grande aí, né? Vai dar igual a alguma coisa aqui, tá certo? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente monta as derivadas de uma em uma. Então, a gente faz assim, ó, a gente chama aí um y1, tá certo? Como sendo a derivada de y. Aí um y2 como sendo a derivada segunda de y. Um y3 como sendo a derivada terceira. E se tiver mais derivadas, assim vai, tá certo? Quando a gente faz isso, ó, a gente fica com aqui um EDO de primeira ordem, né?
Essa aqui a gente saberia resolver. Mas a gente precisaria ter o y1, não é? Mas olha só. O y1 é a derivada, né, de y. A y2, opa, faltou eu dizer aqui. O y2 é a derivada de y1, que é a derivada segunda. Aí, y3 é a derivada de y2, né, que seria a derivada terceira. Isso aqui seria a derivada terceira, isso aqui seria a derivada segunda. Então, eu tenho várias EDOs agora de primeira ordem. É só eu resolver uma depois da outra. Dá até para fazer matricial, dá até para a gente chamar esse vetorzão aqui, ó, com todas as derivadas, tá certo? Com todas as derivadas sendo escritas como essas variáveis auxiliares, 1, 2, 3, etc. Né? E aí, esse vetor, eu vou resolver ele como primeira ordem só. Isso é um EDO de primeira ordem, isso aqui é um EDO de primeira ordem. Né? E aí, ó, a de primeira ordem ele é só integrar uma vez. E no último, se vocês olharem, o último é de primeira ordem, mas eu não tenho o y3, né? Eu tenho a derivada terceira, mas ele é a derivada segunda dos dois primeiros, que vai ser a primeira de alguém, que vai ser um f aqui, que vai envolver todo mundo aqui, ó. Então ficaria assim um y3 pontos, é um f, né? De y2 pontos, y ponto, y, etc. Se fosse 4 derivadas, não tem problema. 4 derivadas é f de 3 derivadas, etc, etc. Então, esse f aqui, ó, a gente aplica ele por último, resolve como se fosse resolver uma derivada só, para calcular o y 2 pontos, né? Ah, mas aí eu quero o y. Não tem problema, porque a gente sabe que o y 2 pontos é uma derivada só da y ponto, depois uma derivada só do y, e aí é o que a gente quer. Tá bom? Então, dá para fazer isso aqui matricial. E esse passozinho que a gente dá em cada uma, né? A gente pode fazer, olha, Runge-Kutta, beleza? Então, aí assim a gente consegue resolver numericamente equações diferenciais ordinárias, né? Por enquanto a gente está fazendo equações diferenciais ordinárias de qualquer ordem, tá certo? É só ir integrando, fazendo essas variáveis auxiliares. Pois bem, outra coisa importante que a gente vai precisar também nesse curso aqui é resolver equações diferenciais parciais, tá certo? Então, ainda nesse tema, né, de resolver equações diferenciais, vamos ver como é que faria a parcial, só que a parcial eu quero fazer uma especificação para a gente resolver a equação de onda 1D, que é aquela que a gente resolveu analiticamente para a gente comparar, tá certo? O método é esse, chama Leapfrog, né? É um pulo do sapo. Eu não vou entrar em detalhes de como é que se deduz ele, né? Mas ele é um método para resolver a equação de segunda ordem, que é a equação de onda né? Vamos lembrar da equação de onda aqui, ó, vou colocar ela aqui para lembrar. A gente tinha derivada segunda, né, de U, derivada segunda em T é C2, derivada segunda de U, derivada segunda em X, tá certo? Então, como é que funciona esse método? Esse método é o seguinte: a gente vai discretizar, do mesmo jeito que a gente discretizou o tempo nas outras, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, o X e aqui o T. Então, a gente vai ter essa gradezinha aqui, né? Ó, tá certo? E a gente vai calcular nesses instantes aí. Sabendo que esse delta aqui, né? Esse delta X aqui e esses delta T's aqui, eles vão ser números pequenos, né? Aqui o gráfico aí tá um gráfico genérico, tamanho 10, é só para ilustrar. Vai ser um tamanhozinho pequeno. Inclusive, a gente tem uma restriçãozinha que eu vou falar no final. Então, como é que funciona isso? Funciona o seguinte: a solução é essa daqui, ó. Isso aqui é o algoritmo. Vamos interpretar esse negócio aí. Vou até colocar ele em vermelho aqui para a gente interpretar ele aqui, de como é que funciona essa iteração aqui. Tá certo? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que U de T mais delta T, então vamos colocar aqui como se fosse T igual a zero aqui, ó. T igual a zero aqui. Então, T mais delta T, seria o primeiro T seria aqui, ó, né? Ele seria o quê, ó? Ele seria função dos T's anteriores e anteriores a ele, ó. Então, seria do T daqui e daqui, tá certo? Que a gente não tem, a gente vai considerar zero, tá certo? Então, ou a gente começa do T igual a 1, beleza? Então, vai acontecer o seguinte: o U, para cada T que a gente der esse passo,
para cada t que a gente der esse passo, ó, a gente vai calcular isso aqui, ó, né? A gente vai resolver para x. Então, a gente vai resolver, quando a gente tiver aqui, vamos supor que a gente comece em t igual a 1, porque a gente não passa o t para trás, né? A gente faz t igual a 1, a gente vai depender de o t2, vai depender de t1, que é isso aqui, né? E de t0, que é isso aqui. Então, observe que para fazer isso, eu preciso conhecer esses aqui. Como é o nome que dá isso aí? Quando a gente precisa conhecer um negócio para resolver uma equação diferencial. São as condições, nesse caso aqui, de contorno, tá certo? A gente não chama iniciais porque é diferencial parcial, mas é inicial no contorno. Então a gente precisa saber como é que a função se comporta nesses pontos. Aí, sabendo como ela se comporta nesses pontos, a gente faz, ó, um for para todos os x e todos os t's vai andando. Para esse t aqui, eu consigo calcular esse x, esse x, esse x, esse x, esse x. Aí, com esses aí, eu faço o próximo t. Calculo esse x, esse x, esse x, esse x, esse x. Próximo t, calculo esse. E vou iterando esse negócio aqui. Eu vou fazer uma demo já, mostrar esse aqui eu vou mostrar implementado pela importância que tem com as coisas que a gente vai precisar, que vocês vão precisar nesse curso aí, tá certo? Então, é esse método iterativo, que vai ser basicamente 2 for. Um for para andar em t e um para andar em x. Simples assim, tá certo? Então, quando a gente faz isso, a gente resolve, a gente encontra um u discreto, né? A gente encontra um u de, vamos supor, n j, né? Onde n é essa discretização no tempo, n igual a 0, 1, 2, 3, 4. E j é a discretização no espaço, né? J igual a 0, 1, 2, 3, 4, que pode corresponder a 10, 20, 30, 40, quanto for o discretizado, tá certo? Então, o valor desse ΔCzinho aqui, ó, desse ΔX e esse ΔT, né? Eles têm que satisfazer uma condiçãozinha. Então, esse número aqui, para que esse negócio convirja, né? Para que não amplifique erros, etc. Esse negócio aqui, chamado de S, né? Tem que ser menor ou igual a 1, tá certo? Então, o que quer que a gente discretize em T, a gente tem que ver a velocidade da onda, C, né? Multiplicar e dividir pelo quadrado. Aí o X tem que ser dividido de tal maneira que passe a divisão em T. Então, em geral, a gente tem que dividir o T mais fino do que o X. É isso que essa restrição está dizendo. Tá joia? Vamos tentar ver esse negócio aí funcionando agora numa demozinha, né? Que aí eu acho que vai ficar legal para vocês entenderem direitinho. Então, aqui é o seguinte, do mesmo jeito da outra demo que eu fiz um programinha aqui, tá certo? E eu vou rodar, né? A gente não vai se preocupar muito com essas sintaxes, essas coisas aí, tá certo? Mas só para rodar para vocês entenderem. Então, o que é que vai ser esse negócio? Ele vai ser o seguinte, vai ser aquelas equações que eu mostrei para vocês, né? Só que eu vou fazer, em vez de plotar o gráfico geral, né? Eu vou plotar o gráfico animado, fazer a animação. Então, a iteração é isso aqui. Olha só, a solução é isso aqui, ó. Ela é super simples, ó. A implementação é isso aqui, tá certo? Isso aqui está resolvendo. Veja que eu tenho um U, que eu começo com todo zero, né, ó, tá certo? Aí tem, vou aumentar um pouquinho a letra aqui, talvez fique melhor aqui. Ó. Então a gente tem aqui um U, né, que vai começar tudo zero, e aí eu faço um for para o tempo e um for para o espaço e uso aquela equaçãozinha para atualizar os valores. Nada mais do que isso, tá certo? A única coisa, um detalhezinho aqui, é que eu estou colocando as condições de contorno zeradas, mas estou forçando com que na posição zero do X eu tenha uma senoide. Aí isso aqui vai ficar interessante, tá certo? Então eu vou rodar isso aqui, aí a gente vai ver como é que vai funcionar. Eu vou voltar lá para o slide e vou mostrar como é que seria isso aqui, o que é que vocês vão esperar daquela demonstração lá. Olha só. Então, vamos voltar aqui os nossos eixos, tá certo? Né? A gente tem aqui o eixo, aqui é o espaço, né? X, e aqui é o tempo. Então, olha só. No final das contas, a gente vai ter uma coisa completa, né? U de xt, ou tx, na sequência que a gente está. Então, é o seguinte, o que eu vou fazer é,
aqui na posição 0. Para cada instante aqui, eu vou forçar que apareça seno de ômega t. Então é como se isso aqui, né, se a gente fizesse o gráfico, né, em x de u de tx, a gente tivesse o seguinte: conforme o tempo passa, eu vou ter esse valor subindo e descendo assim, ó, para lá e para cá. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Subindo e descendo. Aí o que é que a gente espera acontecer? É que para cada instante eu tenha a onda se propagando aqui, tá certo? Então, eu vou chegar aqui, ó, no início, isso aqui está zerado, e isso aqui está zero, porque sendo de zero. Aí nesse outro aqui, ó, isso aqui vai estar zerado, mas isso aqui vai estar um pouquinho alto. Essa dobradinha aqui é como se fosse saindo da tela, tá, pessoal? Aí aqui, ó, no outro instante, isso aqui vai estar aqui, isso aqui vai estar um pouco mais alto. Aí isso aqui vai estar um pouco mais alto, né? E assim vai. E aqui a gente espera que essa onda se propague. A gente vai ver, inclusive, uma coisa muito interessante nessa solução, é que eu vou manter esse último ponto aqui em 0. Quando eu mantenho ele em 0, eu estou dizendo o seguinte, ó, o que quer que seja essa propagação dessa onda aqui vai ficar sempre 0. Aí a gente vai ver uma coisa interessante acontecer, porque se aqui vai ficar sempre 0, ela não consegue passar disso aqui. Isso aqui vai funcionar como uma barreira. O que é que uma onda faz quando encontra uma barreira? Vamos ver. Vamos lá voltar agora. Agora a gente consegue simular direitinho, ó. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então, vou executar aqui. Né? Pronto, ó, já resolveu a equação da onda, né? O gráfico dela o U está todo feito. E agora vamos fazer a animação. Então, ó, vou criar aqui aquela coisinha da animação que a gente criou da outra vez, né? E vou chamar a função da animação. Prestem bem atenção no que vai acontecer. Olha que legal com a solução plotada como um gráfico a cada instante t. Olha que legal. Né? Então isso aqui é o eixo x, né? O eixo t a gente não vê porque o t é a animação, é o tempo. Olha que massa, a onda indo propagar. Agora olha só, como ela não consegue passar, ela volta, olha. Então a gente tem uma onda que está refletida, não vendo? Ó, a onda está propagando e tem uma onda refletindo que está se somando com ela. Ó, aí se somou, fez que quase uma onda estacionária, tá vendo? Ó? E agora ela está indo de novo, né? Ó, e eu estou adicionando energia no sistema porque eu estou forçando isso aqui. Ó. Então ela está amplificando, ó, ela vai. Agora tem uma onda que foi, uma que voltou. Agora a onda que vai voltar de novo. Então aí a gente tem esse efeito, né, da onda propagando e voltando, né, refletindo. Tem uma forma da gente fazer isso aqui ficar livre, né, de todo acompanhar a onda e ela se propagar de vez, mas aqui eu deixei fixo para a gente ver esse efeito, ó, vai acontecer de novo, ó. A animação reiniciou, aí ó, vai, aí ela reflete, ó, aí ela reflete, ela vai somando, beleza? Pronto, então isso aí mostra, pessoal, o poder de simulação computacional. Tudo isso aí quem faz é o computador, a gente não calcula nada, a gente só programa essa forma aqui, tá certo? E o computador faz a sua mágica aí de fazer todos esses cálculos aí, beleza? Pois bem, então essa aula é isso, essa solução numérica, né? De problema, tá aí as referências, de novo, sempre da Wikipedia. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na referência, pegar mais referências e seguir os estudos de vocês, tá certo? Complementar o que eu estou falando aqui. O que é que a gente viu, então? Resumindo, vimos método de integração e método de solução de equações diferenciais. Integração, a gente viu os dois métodos mais comuns, que são trapézio e regra de Simpson, e EDO e EDP para a solução de equações diferenciais. EDO a gente viu o método de Runge-Kutta e método de Euler, e EDP a gente viu o Leapfrog, e bem particular o caso para a equação de onda, que é o caso que a gente vai precisar mais, né, daqui para frente. Beleza? Então, obrigado mais uma vez a todos. Vai estar aí exercícios, desafios. De novo, lembrem que esses exercícios não são exaustivos. Os desafios às vezes são difíceis, às vezes não são tão difíceis. Façam, tá certo? E não deixem de continuar estudando, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.